De volta com o Cachola, hoje conversando com o Mago Frater Goya. O Mago intimida o Frater Goya. Qual que é o ritual mais, digamos, estranho que tem nos seus estudos? Olha, estranho por natureza é todo ritual. Eu dizia ali, tem um pleonasmo. Exatamente, eu dizia ritual estranho. Que todo ritual ele é estranho. Porque como na outra reportagem já foi aventado, o objetivo do ritual não é falar a razão, e sim ao espírito. Porque se você faz um ritual que segue apenas regras lógicas e racionais, à medida que você vai estar fazendo o ritual, você vai ficar pensando, estou fazendo isso por causa disso, estou fazendo aquilo por causa daquilo, e na verdade não é essa a ideia. Sim. A ideia é um princípio de entrega. Inclusive depois a gente vai fazer umas práticas, que aí a gente vai avaliar isso aí. Mas qual que tem o mais estranho? Me dá um exemplo real, assim, de a gente faz determinada ação. Qual que é o mais estranho, na sua opinião? Existem vários rituais estranhos. Por exemplo, se a gente for ver rituais estranhos, você tem, por exemplo, o próprio enoquiano, que na verdade ele é todo realizado numa língua angelical. E, portanto, ele... Mas o que vocês fazem de tão estranho? Além de falar a língua dos anjos? Além de falar a língua dos anjos, existe movimentação, existem momentos de privação, onde você evita contato com outras pessoas. Por exemplo, eu realizei um ritual enoquiano num determinado período, aí, em 2004, que foram 21 dias de reclusão, onde você evita contato com outras pessoas. O ritual é realizado 3 vezes por dia, com orações, fumigações, certo. Você se abstém da prática sexual e tudo, para realizar o ritual em si. Né? E, curiosamente, eu gostaria de contar um que talvez ele não chame atenção pela estranheza, mas pelo ineditismo, né? Claro. Que é o ritual aquele que eu estava comentando de Garuva. 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 Garuva é uma cidadezinha, para quem não conhece, mora lá no norte, é uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, quase na divisa com o Paraná. E nós íamos a uma determinada chácara para fazer um experimento. Nesse determinado ritual, você tem um modelo parecido com uma pirâmide daquelas asteca, com a ponta cortada, e um dos lados ele é aberto, como se fosse uma portinha. Então, durante o ritual, você vai transferir a sua consciência para aquela pirâmide e vai usar ela para chegar a um determinado local. Tá? Aí existe, é bastante complexo para falar em detalhes, mas em linhas gerais é isso aí. E nós havíamos marcado para realizar esse ritual 9h30 da noite, por causa da lua, estava uma lua muito bonita e tudo mais, e vamos começar mais tarde. Só que era aniversário da cidade de Garuva. E a chácara ficava próxima ao centro, o chão tremia com a música que estava tocando na festa da cidade. Aí a pergunta é, como você vai conseguir fazer um ritual no meio de uma barulheira dessa? Né? Aí, óbvio, né, a gente tentou usar todos os artifícios possíveis, né, concentrar, eu falei, olha, o bom magista, eu tentando botar pano quente na ação, o bom magista é aquele que consegue tirar o seu foco de atenção do mundo externo e se concentrar no interno. Né? E todo mundo, na maior paciência de Jó, vamos tentar fazer. E normalmente, todo ritual, você faz uma coisa chamada banimento, que é a limpeza do local. Então você tira todas as energias ruins, exatamente, para atrair as energias boas. E quando estava para começar esse momento de limpeza, anunciaram, e agora com vocês, Latino! A festa, putz, canta uma música do Latino, Arison. Agora dançou, não tem o que fazer. E era 8 pessoas fazendo o banimento. Né, ao som de latino. Ao som de latino, né, de festa no AP. Festa no AP. E aí começamos a fazer, e eu normalmente faço por último aquela coisa, vou fazer por último para fechar com chave de ouro. E fizemos 2 práticas, que é o hexagrama e o pentagrama, que são 2 rituais para essa limpeza. Quando eu terminei, como eu fiz aqui, que descendo a luz divina,
tiraram o latino da tomada. Simplesmente parou o show, não teve aplauso, não teve a festa, e puf, acabou a luz da cidade. E aí, a partir desse momento, a gente pôde fazer. Agora resta uma dúvida, se a tua mágica foi uma bênção ou foi algo ruim para as pessoas que estavam ouvindo o latino? Bom, talvez para o latino não tenha sido a melhor coisa do mundo, mas para a gente que precisava de um pouquinho de paz, foi. Eu até peço desculpa de ter estragado a apresentação dele nesse momento. E qual que foi assim, o fenômeno mais exótico que você viu, mais estranho? Olha... Você estava me contando que você, em determinados rituais, você vê espíritos, enfim. Conta um pouco sobre isso. Pode. Por exemplo, no ritual enoquiano, que eu já citei antes, para a gente manter dentro de um determinado padrão, você pode evocar, por exemplo, existe invocar e evocar. Invocar é quando eu trago as propriedades de uma determinada inteligência, uma determinada natureza para mim. Então, por exemplo, eu quero atrair as qualidades de Jesus Cristo. Certo. Então, eu vou fazer uma invocação para atrair a bondade, né, a paz e tudo mais. E quando eu faço uma evocação, eu atraio aquela presença diante de mim. No caso, por exemplo, no enoquiano, na goécia, você delimita uma área, normalmente em forma triangular. Por que triângulo? Porque o triângulo é a primeira figura geométrica, é o primeiro sólido geométrico. Uhum. Né? Você tem o ponto, você tem a linha e o triângulo. Uhum. E 3 é, portanto, o número da manifestação. Então você coloca o selo, vamos fazer de conta que esse pantáculo... Dá um detalhe aqui para a gente ver. Isso, vamos só fazer um de conta. Eu vou delimitar essa área aqui como se fosse o triângulo, eu coloco o selo ali e com a espada eu aponto para o selo e começo a fazer o rei Aiá, que eu costumo brincar. E o que você viu nesse ritual? E nesse dia nós havíamos também, como o ritual é todo feito na língua angelical, ninguém sabe o que vai sair dali. Né? A gente sabe porque foi, né, no caso fui eu que preparei, eu sabia o que eu estava chamando. Uhum. Mas os outros participantes não sabiam o que iam ver. E foi feito o ritual, todo mundo muito quietinho, deu tudo certinho. No final do ritual eu perguntei para cada pessoa o que você sentiu, o que você sentiu, o que você sentiu. E para uma determinada pessoa eu perguntei e a pessoa ali muda, quietinha assim. Quieta. E parado. Aí eu falei, pronto, agora danou tudo, né? A pessoa sumiu. Normalmente isso pode acontecer, que é a questão de transferência de consciência. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem como naquela pirâmide, a pessoa pode transferir a consciência e depois não querer voltar. Certo. Mas e a pessoa fica catatônica. Calma, aí já vamos chegar nisso. Né? Curioso para saber o que ele viu. Não, mas esse aqui é o legal. E a pessoa vai assistir, eu devia contar só no último bloco, que o pessoal assiste o programa até o final. Mas daí, quando acontece isso, existem pontos no corpo da pessoa que você toca e a pessoa volta. No caso, esse ponto é um ponto mais ou menos no meio das costas, perto das omoplatas. E eu, toquei. No que eu encostei na pessoa, a pessoa pulou daqui onde está ali a pessoa filmando. Mas pulou assim, parada. Ela está sentada no chão, ela pulou e caiu de pé. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, tinha uma pessoa atrás de mim, assim, não era eu que ela estava descrevendo. E ela descreveu justamente o anjo que havia sido evocado naquela cerimônia. Certo. Ela, com todas as características físicas... E como que era esse anjo? Rapaz, é o seguinte, esse anjo, na verdade... Bom, se costuma dizer que anjo não tem sexo, né? Mas esse anjo, ele é um anjo que tem as formas femininas, extremamente sedutoras, né? E tem uma cor puxando para o dourado, e ela sentia não só a presença, mas como se o anjo estivesse tocando, se debruçando sobre ela, abraçando e conversando com ela. Né? E quando eu encostei a descrição que ela deu, eu perguntei, mas por que você pulou? Ela falou, eu pulei porque eu senti uma punhalada nas costas. Puxa vida. E aí aquilo quebrou o transe, foi como se alguém me puxasse assim, muito rápido, e eu voltei. E uma outra moça, nesse mesmo ritual,
Eu confesso que foi um ritual um pouco mais temerário que a gente fez nesse dia. Peraí, deixa eu te pedir de novo, para a gente vai ter que dar mais uma pausa. Ótimo. Então, se você estiver assistindo pela televisão, espera aí que o Cachola já volta. E se você estiver assistindo pela internet, é só dar o play no vídeo abaixo que o Cachola continua.